Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Douglas Azevedo está falando. Bem-vindo mais uma vez ao programa Vivendo e Aprendendo. E como você sabe, são lições importantes para que venhamos a ter uma vida melhor com o Senhor e também melhor com a sociedade que está em nossa volta. Estamos na NASA 1, uma TV pensada em você e toda a sua família. E eu quero abordar alguns assuntos importantes com você nesta noite. E eu quero falar sobre grandes sermões na Bíblia. Nós encontramos várias personalidades na Bíblia Sagrada que trouxeram vários sermões, mas eu quero falar um pouco de outras pessoas na história que também foram importantes e trouxeram lições importantes para aqueles que estavam na sua contemporaneidade. Quando falamos em discursos, nós vamos pensar naqueles que vieram antes de nós. Quando pensamos em reforma protestante, temos vários nomes que são importantes. E eu quero aqui falar com você sobre esses nomes, que foram importantíssimos na história cristã protestante. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre esses homens e como foram importantes na história do protestantismo. Bom? Mas antes de tudo, quero convidar você para me seguir na rede social. Já está aparecendo aí embaixo já as minhas redes sociais. Você pode me encontrar no facebook.com/Douglas Azevedo. Você também pode me encontrar no Instagram, que é @oficial Douglas Azevedo. Você pode também ouvir o programa Vivendo e Aprendendo em áudio no Spotify, que é spotify.com/Vivendo e Aprendendo. E você vai acompanhar também essa programação no YouTube, /JAR Produções, que você pode também seguir o canal na internet da Nazareno de Pedreira. Não só o meu programa, mas o programa também do nosso querido Guina Júnior, nosso querido Carlos, Emílio Sentinela, enfim, são programas voltados para toda a família. Tá bom? Quero aqui nessa noite mencionar alguns nomes para vocês, que são nomes importantes no protestantismo até então conhecido. Nós temos Jerônimo Savonarola, que foi o precursor da reforma protestante. Martin Lutero, é claro, foi o grande reformador. John Bunyan foi o sonhador imortal. Foi ele que escreveu o livro Peregrino. Nós temos também Jonathan Edwards, que foi o grande avivalista, e que escreveu aquele grande sermão chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. John Wesley, que é a tocha tirada do fogo, que nós, na Igreja do Nazareno, nós nos familiarizamos muito com a sua teologia. Nós temos também George Whitefield, que foi o pregador ao ar livre, e em uma das suas ministrações, ele pregou para quase 7.000 pessoas. David Brainerd, que foi um arauto aos peles vermelhas, ele pregou para os índios. George Miller, que foi apóstolo da fé. Hudson Taylor, que foi o pai das missões no interior da China. Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, que é um dos mais conhecidos na história do protestantismo. Ele escreveu uma frase que eu acho linda. Ele escreve assim: não somos o caramelo da terra, nós somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. É uma referência que ele traz a nós, a Igreja do Senhor. Dwight Moody, que é o célebre ganhador de almas, e John Patton, que pregava para os canibais. Esses foram alguns dos nomes do protestantismo que nós conhecemos e que foram realmente homens que foram eloquentes na sua ministração, na sua pregação. Foram homens que tiveram uma homilia fantástica. Mas eu quero agora fazer algumas leituras bíblicas com vocês, para que nós possamos entrar no assunto, para que nós venhamos a conhecer o que seria
esses grandes sermões contidos na Bíblia. Mas antes disso, eu quero contextualizar um pouquinho a Bíblia com você, para que você possa estar familiarizado com esse livro que nós tomamos como regra de fé. Quando estudamos teologia, nós temos que ter um conhecimento principalmente dos blocos em que a Bíblia está organizada. Nós temos a Bíblia de versão protestante, que nós utilizamos, que essa tem 66 livros, e tem a Bíblia com a versão católica. Essa tem 73 livros, 7 livros a mais que a Bíblia protestante, porque são 7 livros considerados apócrifos que estão na Bíblia católica. Foram colocados lá por considerarem que esses livros tinham um conteúdo espiritualista. Mas eu não quero aqui estar focado nisso. Vamos falar sobre os blocos bíblicos para que você possa entender onde queremos chegar. Nós temos o bloco do Pentateuco. São 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros. Nós encontramos sendo Moisés o autor do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é o bloco de livros do chamado Pentateuco. Nós temos os livros históricos, que são livros que contam toda a nacionalização de Israel, que vai desde Josué até o livro de Esther. Vai contar toda a história da monarquia de Israel, vai contar de como Israel, o povo de Israel, tornou-se uma nação. São livros importantes. Passa livro dos reis, as crônicas dos reis de Israel, fala sobre os livros de Samuel, vai contar a história de Davi, de Saul, de Salomão, e vai contar até chegarmos ao livro de Esther. Depois de livros históricos, nós temos livros de sapiensais ou de sabedoria, que nós encontramos como sendo o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, Cântico dos Cânticos, ou Cantares em algumas versões. Nós também temos Eclesiastes como sendo livros de sabedoria ou livros sapiensais. Todos eles trazem importantes lições para a nossa vida, principalmente alguns contextos que nós podemos encaixar nos dias de hoje. E nós também temos muitos livros poéticos que trazem muita poesia, como por exemplo o Cântico dos Cânticos. Nós encontramos como sendo um livro poético porque o seu conteúdo traz muita poesia, vai trazer o amor de um homem para com uma mulher que ele estava ali idealizando para a sua vida. Este homem era Salomão. Nós encontramos depois livros proféticos, e nós temos uma distinção muito interessante entre profetas menores e profetas maiores. Nós encontramos os profetas maiores, Jeremias, Daniel, Isaías, Ezequiel, e também nós temos Lamentações de Jeremias. Depois os profetas menores, que são Amós, Abacuque, Malaquias, Ageu, Neemias, Obadias. Qual a diferença dos dois? É o tempo de ministério ou tempo de escrita de cada um deles. A única diferenciação é essa. Nós encerramos aqui o Antigo Testamento. E vale lembrar que nós temos que conhecer os blocos que é constituída a Bíblia, para que nós possamos conhecer e entender a contextualidade e a centralidade de cada um deles. Depois disso, nós encontramos o Novo Testamento, já outros blocos de livros que estão ali contextualizados e organizados. Nós temos o Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelistas que escrevem os Evangelhos. Depois temos o livro histórico chamado Atos, que vai contar a institucionalização da igreja e a sua história de crescimento e também de sua expansão. Depois temos as cartas paulinas, ou as cartas de Paulo, ou a Corpus Paulinum, que são 13 cartas que o apóstolo Paulo escreve às igrejas, por exemplo, a igreja que está em Roma, a igreja que está em Filipe. Ele também escreve para um companheiro muito importante, que esse é Filemão, que ele faz uma defesa muito linda para um homem chamado Onésimo. E nós temos também ele escrevendo aos Coríntios, ele escrevendo aos Gálatas, enfim, são cartas para que as igrejas instaladas e levantadas por Paulo pudessem ter uma outra ótica e pudessem consertar-se ali.
Nós temos um exemplo muito interessante quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, que ele fala sobre a ceia do Senhor. E nós encontramos muitas dissensões e Paulo repreendendo aquela igreja, porque não estavam fazendo como o Senhor Jesus havia ensinado. Depois disso, nós temos as cartas universais. Que são cartas universais? São cartas escritas para todas as igrejas. Nós temos Pedro escrevendo 2 cartas, temos João, que é o apóstolo João, que escreve tanto Apocalipse quanto Evangelho, escrevendo 3 cartas. Nós temos também Tiago e Judas, que escrevem as cartas no Novo Testamento. E para fecharmos a Bíblia, nós temos o Apocalipse, que é justamente a revelação daquilo que haveria de vir e que nós encontramos muitas vezes, muitas heresias que tentam pregar ou tentam mostrar no Apocalipse. Nós vamos ler aqui no livro de Atos, o livro histórico do Novo Testamento, alguns grandes sermões que nós encontramos que realmente fizeram muita diferença na vida daqueles que estiveram ali na contextualização e também no início da igreja que nós conhecemos como igreja apostólica. E qual igreja seria essa? Ela se inicia no ano 35 depois de Cristo e ela vai até 1500 ou 1499 mais ou menos. Nós temos que entender também que a igreja apostólica, ela tem uma duração de mais ou menos 400 anos e depois disso nós temos a institucionalização do cristianismo. Quero que você foque comigo agora nesse momento, no livro de Atos, e nós leremos algumas passagens interessantes, e nós vamos aprender muito sobre os sermões que encontramos em Atos. O primeiro sermão que encontramos em Atos, se encontra em Atos capítulo 2, do versículo 14 ao 40, mas eu quero que você preste bem atenção no versículo de número 17. Atos capítulo 2, no versículo 17. Olha que interessante. Diz assim a palavra de Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Nós encontramos o primeiro sermão que nós conhecemos aqui, é quando Pedro prega às multidões sobre o significado de Pentecostes. Quando lemos no Antigo Testamento, nós lemos que houve uma promessa no Antigo Testamento. Quando você lê o profeta Joel capítulo 2, existe uma promessa que haveria de vir o Espírito Santo sobre toda a carne. E há o cumprimento da profecia de Joel em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Pedro relembra as pessoas que estavam ali naquele contexto de que eles estavam em um local falando em línguas e relembrando as pessoas sobre as grandezas de Deus na língua de cada pessoa. Eles estavam numa cidade bem movimentada, um centro comercial, e cada uma daquelas pessoas, levado pelo Espírito Santo, fala na língua de cada um daqueles que está lá sobre as grandezas do reino de Deus. E o que acontece aqui no capítulo 2 é justamente o cumprimento da profecia que está lá em Joel, no capítulo 2. O segundo sermão que nós encontramos no livro de Atos está em Atos capítulo 3 e o versículo 13. Atos capítulo 3 e o versículo 13 diz assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. O segundo grande sermão que nós encontramos em Atos é claramente Pedro pregando ao povo no templo, dizendo que eles devem se arrepender por terem crucificado Jesus. É interessante que os apóstolos sempre relembram o povo da escolha que eles fizeram. Eles escolheram Barrabás ao invés de escolher Cristo para a libertação.
Só que nós temos que lembrar, meus queridos, que Jesus havia predito a sua morte já no período em que ele estava com os apóstolos. Quando lemos sobre a ceia do Senhor, Mateus capítulo 26, nós lemos que Jesus Cristo prediz a sua morte. E o mais interessante é que foi cumprido aquilo que as Escrituras diziam e que também Jesus Cristo disse nas suas ministrações. Então Pedro prega às pessoas que estão ali e relembra ao povo que eles entregaram Cristo para ser crucificado. Então Pedro faz um grande sermão e muitas pessoas estão ali com certeza, se arrependeram e se voltaram para o Senhor também. O terceiro grande sermão que eu encontro no livro de Atos está em Atos capítulo 4, dos versículos 8 ao versículo 12, mas eu quero me atentar ao versículo 10. Eu quero que você leia juntamente comigo aí. Atos capítulo 4, versículo de número 10. Atos capítulo 4, versículo de número 10. Que diz assim: saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. Aqui Pedro vai pregar às autoridades e aos líderes do povo, afirmando que o poder de Jesus curou aquele homem. Eles achavam que Pedro havia curado aquele homem que estava há muito tempo na porta do templo chamado Formosa. E ele vai falar para aquelas pessoas que foi o poder do Senhor Jesus que trouxe libertação e trouxe cura para aquele homem. E ele faz um discurso lindo. E também nós vemos a autoridade que Pedro tinha perante aqueles homens. Nós aprendemos no programa passado que Pedro era um iletrado perante os religiosos, os líderes, não tinham o conhecimento necessário. Mas nós vemos que Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele faz uma contextualização e relembra aos homens de que Jesus Cristo tem poder para curar. E nós cremos piamente que Jesus tem poder para curar. Outro grande sermão que nós encontramos na Bíblia Sagrada está em Atos, no capítulo 7, dos versículos de número 2 até o versículo 53. E já quero dar um pequeno spoiler aqui neste capítulo, porque nós vemos que há uma grande aula de teologia do Antigo Testamento. Estevão é levado para as autoridades e começa ali a discorrer toda a história judaica, desde Abraão, passando pelos profetas, até culminar, ou seja, até chegar no resultado que é Jesus Cristo sendo Filho de Deus. Olha só que interessante o versículo de número 52. Assim diz a palavra de Deus. Qual dos profetas o pai de vocês não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciava a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Então nós encontramos aqui, trazendo esta passagem que Estevão vai relembrar sobre esta atitude de terem matado aquele que as Escrituras haviam falado. Nós encontramos mais um grande sermão em Atos, que se encontra em Atos capítulo 10, dos versículos 34 até o versículo 43, mas quero chamar a sua atenção para o versículo 43, que diz assim: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Pedro, ele prega aos gentios, ensinando que eles podem ser salvos do mesmo modo que os judeus. Ele faz uma analogia e traz para essas pessoas que são considerados gentios
que nada mais é do que aqueles que não são judeus, os gentios, que eles também podem ser salvos. E o capítulo 10 é algo extraordinário. Fala sobre um homem chamado Cornélio, um centurião romano, que está em sua casa, e o mais interessante, conta a Bíblia Sagrada, que Cornélio, ele ora e dá esmolas, ou seja, Cornélio também estava em grande comunhão com Deus. E Cornélio, há uma teofania neste capítulo, ou seja, teofania é a aparição de um ser divino. Nós encontramos teofanias no Antigo Testamento e nós encontramos teofanias no Novo Testamento. Por que isso? Porque Atos dos Apóstolos é um livro que revela um grande mover do Espírito Santo, um grande mover de Deus. Então, aqui Pedro vai pregar na casa de Cornélio, e aqueles que estão lá, eles aprendem e entendem que também podem ser salvos, e conta a Bíblia que há um grande mover e um grande derramamento do Espírito na casa de Cornélio. Olha que coisa mais linda, um homem que faz parte do governo romano, o mesmo governo que levou Jesus para a cruz do Calvário, que perseguiu os cristãos veemente. Nós encontramos aqui que nós podemos sim sermos tocados e agraciados pelo poder de Deus. Atos capítulo 11, dos versículos de número 5 ao versículo 17, quero chamar a atenção para o versículo 13. Eu acho esse versículo muito lindo. Eu acho o capítulo interessantíssimo. Claro, todos os capítulos são lindos, mas os sermões em Atos são maravilhosos. Atos capítulo 11, do versículo 5 ao 17, eu quero aqui trazer uma meditação no versículo 13, que vai dizer assim para nós: e ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo, em pé, que ele disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, o que também é chamado de Pedro. Nós encontramos um grande sermão aqui, é quando Pedro prega à igreja de Jerusalém para defender o seu ministério aos gentios. Nós, claro, entendemos que os judeus, eles ministravam para judeus. Nós entendemos que as sinagogas somente adentravam judeus e suas famílias judias. Não haveria espaço para aqueles que não são considerados judeus, que são gentios. E nós temos uma ministração fantástica. E aqui Pedro vai defender o seu ministério, dizendo que ele foi chamado sim pelo Senhor. Um grande mover da igreja do Senhor Jesus. Atos capítulo 13, dos versículos 16 ao versículo 41, nos fala que Pedro prega a sinagoga em Antioquia, declarando que Jesus é o Messias, e que ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 29 do capítulo de número 13. É um sermão muito lindo que nós encontramos em Atos dos Apóstolos. Olha que interessante, diz a palavra do Senhor. Depois de cumprirem tudo que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Ou seja, Jesus Cristo foi mencionado em praticamente toda a Escritura. Jesus Cristo é o cumprimento das Escrituras, das profecias bíblicas, das mensagens dos profetas. Ou seja, Jesus Cristo está em todas as páginas da Bíblia Sagrada. E aqui Paulo relembra as pessoas que estavam em Antioquia, naquela igreja, que Jesus é o Messias e que ele cumpriria todos os requisitos de um Messias, principalmente no que falaria ou aquilo que mencionava sobre ele no Antigo Testamento. É um dos grandes sermões também que encontramos em Atos. Olha só o que nos diz o capítulo 15 e o versículo 7 até o versículo 11. Vamos ler aqui Atos capítulo 15, dos versículos 7 ao 11, mas quero chamar a sua atenção para o versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor.
Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Pedro prega ao concílio em Jerusalém, ensinando que a salvação pela graça está disponível a todos. Nós encontramos então a Bíblia mencionando que a salvação está ao alcance de todas as pessoas. A palavra nos ensina que nós podemos ser salvos, e a salvação nada mais é do que pela graça. Pela graça sois salvos, assim nos diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 17, versículos 22 ao 31, eu quero chamar a sua atenção que nós leremos dos versículos 27 até o versículo 31. Atos capítulo 17, dos versículos 27 até o versículo 21. Paulo prega às multidões em Atenas sobre o único Deus e verdadeiro Deus, que não é feita por mãos humanas. Vamos ler Atos 17, dos versículos 27 até o versículo 31. Para buscar em Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhos pela arte ou imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas e em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha que coisa mais linda. Paulo prega aos presbíteros da igreja em Éfeso, encorajando-os a permanecer fiel, apesar das perseguições e dos falsos mestres. Também nós encontramos na Bíblia, em Atos capítulo 22, o versículo número 21, quero chamar a sua atenção para esse versículo. Atos capítulo 22, do versículo de número 21. É mais um dos grandes sermões que encontramos em toda a Santa Escritura. Atos capítulo 22, no versículo de número 21, que diz assim: mas ele me disse, vá, porque eu enviarei para longe aos gentios. Paulo prega a multidão em Jerusalém a respeito da sua conversão e missão aos gentios. Nós encontramos também em Atos capítulo 26, do versículo 29, Paulo pregando o evangelho ao rei Agripa e outras pessoas. Atos capítulo 26 e o versículo de número 29. É um dos grandes sermões também que nós encontramos em Atos dos Apóstolos. Olha que interessante o versículo 29. Paulo respondeu: peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor ou o Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. Então Paulo prega para o rei Agripa e também para outros que estão ali, porque ele estava dentro de um lugar onde o rei e os seus súditos estavam. Agora, para nós encerrarmos os grandes sermões que estão em Atos, quero ler com vocês Atos capítulo 28, e nós leremos os versículos 17 até o versículo de número 20. Atos 28, dos versículos 17 até o versículo de número 20. Três dias depois,
ele convocou os principais judeus quando estavam reunidos. Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de acusar ao meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com essa corrente. Então Paulo prega aos líderes judeus em Roma, na esperança de persuadi-los a crerem em Jesus. Quando falamos sobre sermões na Bíblia, nós lembramos, claro, dos nossos antecessores, que foram aqueles que foram mencionados aqui: Martinho Lutero, Savonarola, nós temos Charles Spurgeon, John Patton, Dwight Moody e outros que pregaram antes de nós. E quando lemos a Bíblia, nós lemos que homens também trouxeram grandes mensagens da parte de Deus. O livro de Atos é um livro que nos vai contar o crescimento da igreja de Jesus Cristo. Nós encontramos Cristo sendo assunto ao céu no capítulo 1. Capítulo 2 é o derramamento do Espírito Santo. E logo após o crescimento da igreja por toda a terra prometida, a terra conhecida, naquelas localidades. Então o livro de Atos é um livro que conta realmente sobre o Espírito Santo de Deus e a sua obra. Os grandes sermões que nós encontramos em Atos vão demonstrar claramente a ação direta do Espírito Santo sobre a vida dos homens que estão ali. E o que nós aprendemos lendo os sermões da Bíblia, principalmente os que foram colocados aqui em questão, que estão em Atos dos Apóstolos. Bem, nós aprendemos que quando nós nos colocamos na posição, quando nos colocamos na posição de servos, e principalmente quando nós estamos nos dispondo para o Espírito Santo, nós podemos muito bem ser usados como esses homens foram usados pelo Espírito Santo. Pedro foi usado poderosamente. Estevão era um diácono da igreja, não era um pastor nem um apóstolo, era um diácono e foi usado poderosamente. Ele viu o céu aberto, ele viu o Senhor assentado à direita de Deus. E homens como Paulo, como Pedro, que pregaram poderosamente. O que eu aprendo aqui é que se eu estiver na posição que o Senhor me colocar, e estiver disposto a me entregar pela obra missionária ou pela obra do Senhor, eu tenho certeza absoluta que eu vou ser usado pelo Senhor na ministração da palavra, na oração, na cura, assim como Pedro foi usado por muitas vezes. Nós lemos que houveram grandes sermões em Atos, e nós continuamos aprendendo que quando estamos dispostos à palavra do Senhor, nós podemos ser usados por Ele. Amém? Eu já volto para nós encerrarmos o nosso programa. Pessoal, estamos encerrando mais uma vez o programa. Louvamos a Deus pela grande oportunidade, claro, que Ele nos dá de podermos estar aqui. O que nós aprendemos lendo Atos dos Apóstolos? Primeiro, homens que tiveram contato com Jesus Cristo. Homens que tiveram uma vida de devoção com o Senhor Jesus. Homens que tiveram contato com o Senhor Jesus e continuaram a obra, fazendo, ministrando, implantando igrejas, defendendo o Evangelho. O
que nós aprendemos lendo o livro de Atos é que todos nós que nos colocamos perante o Senhor e entregamos a nossa vida para que Ele faça da maneira que lhe apraz, esses homens, os apóstolos e outros que vieram após eles, foram usados porque se colocaram como ferramentas na mão de Deus. Se nós nos colocarmos como ferramentas na mão do Senhor Jesus, nós podemos ser usados poderosamente. A nossa oração deveria ser essa, que pudéssemos ser usados por Deus como ferramentas preparadas, como flechas na mão do arqueiro, como aquele que está pronto para ser usado, esmiuçado e ser moído. Quando lemos Jeremias sobre o vaso do oleiro, nós vemos que há uma imagem de um homem que quebra o vaso e refaz aquele vaso novamente. Assim deveria ser nós, que nós deveríamos ser quebrados, esmiuçados e refeitos outra vez, para que pudéssemos estar perante a vontade de Deus. O meu desejo no dia de hoje, nesta noite, é que você entenda os desígnios do Senhor e que você possa, da melhor maneira possível, fazer aquilo que o Senhor nos pede, que é ministrar o Evangelho, propagar as boas novas e principalmente fazer a obra do Senhor. Se você colocar em prática aquilo que foi colocado aqui e entender realmente o que Deus tem para você e para a sua vida, principalmente a ministerial, pode ter certeza que assim como Pedro foi usado por Deus e Paulo foi usado por Deus, você também pode ser usado por Deus. Amém? Espero você na próxima oportunidade e estaremos aqui na NASA TV On para mais um programa Vivendo e Aprendendo com Douglas Azevedo. Me segue no Instagram, me segue no Facebook, você pode ouvir essa programação no Spotify, você pode ouvir os programas em áudio, são programas realmente fantásticos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. E nós estaremos orando agora e entregando este programa na mão do Senhor. E eu tenho certeza absoluta que você que ouviu essa programação, que ouviu esse programa, que assistiu esse programa, você vai ser transformado, eu tenho certeza disso. Senhor maravilhoso, nós te agradecemos porque nós estamos aqui na tua casa. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós aprendemos que quando estamos dispostos, ó Pai, e nós colocamos nas mãos do Senhor, nós podemos ser usados e ousados como foi Pedro e como foi Paulo. Abençoe nossa vida, abençoe a nossa casa, abençoe nosso ministério, Pai, principalmente. Nos use e nos capacite como ferramentas preparadas na sua mão, como flechas nas mãos do arqueiro, para que nós possamos fazer com certeza a sua obra. Pai, abençoe a nossa semana, que nós possamos estar aqui novamente na próxima oportunidade, que o Senhor venha sobre cada vida, abençoando e dando graça. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Um abraço, um beijo e até mais. Deus te abençoe.